quando a gente olha nosso retrato aí, pensando como país, a gente nunca sai de crise. O brasileiro está sempre numa crise. A gente, de certa forma, a gente fica doente só por isso mesmo? Olha, eu questiono, assim, eu acho que, claro, uma situação externa influencia. Mas quantas crises nós já vivemos? A gente viveu hiperinflação, eu pelo menos, acho que não. Mas, cara, você comprava um carro hoje, na época do Sarney, você comprava um carro hoje por 10, você vendia amanhã por 15. Era esse nível. Era uma coisa... Eu fui muito feliz nessa época. Porque, assim, quando você descobre para o que você nasceu e qual o teu planejamento e que você vai fazendo aquilo gradativo, não em saltos mirabolantes, mas você tá na estrada, cara, a crise externa eu já vi pelo contrário. Eu tive momentos de crise que eu ganhei muito bem, justamente por causa da crise. Por exemplo, quantas empresas decolaram na pandemia? Justamente por isso. Então, assim, eu acho que a realidade externa, sim, principalmente uma classe social desfavorecida, é determinante. Tá? Agora, mesmo se a gente consegue essa classe desfavorecida dar um suporte, dar dar um pouco do que a gente sabe, o cara ali ele vai se reinventar. A gente tem que ser mais generoso com as pessoas. Isso eu acho. Menos competitivos e mais generosos. Por exemplo, você bota alguém no teu lugar, você não vai competir do tipo, não vai ser babaca de ficar assim, no meu tempo era melhor. Porra é essa? Uma pessoa dessa não pode trabalhar em equipe. A gente conhece. É o contrário. Tipo assim, vamos lá, você consegue. Sabe? Então fica essa coisa de egos inflados. E quando os egos estão inflados, amor, esquece. Os resultados são pífios. Morava junto com a gente e guardava pacote de bolacha no armário. Do quarto. E trancava. Porque a gente não comia, como assim? E em compensação, é muito louco, né? Quando a gente morava, a gente chama como se fosse uma república de trabalhadores, né? Para dividir as despesas. Né? E assim, às vezes eu saía mais tarde, eu falava assim, os meninos estão no... Já chegaram, e o Geiger normalmente trabalhava até tarde também. Eu, às vezes, não trabalhava tão até tarde, mas ficava com ele ali pra gente conversar. Eu falava, nossa, a molecada vai estar lá, vão estar tudo com fome. Eu passava, pegava uma pizza, já levava. E, ao mesmo tempo, esse aqui ficava extremamente incomodado. Eu falava, ele é assim, né? Ele fecha o quarto, ele tranca tudo pro galera não comer as coisas. Pergunta que não quer calar. Onde anda o ladrão, o cofre anda das por aí, viu? Anda por aí. Eu não assiste o Critiquei, não. Não assiste, mas ele anda por aí em grandes posições. Tem desses. Ó, o que eu ficava mais... E era muito religioso. Era muito religioso. Um dos sinais. Não, assim, não, nada era uma contra pequena quem é coincidência. religioso, mas assim... Mas ele não entendeu dividir o pão, né? Não. Pois é. Ele não entendeu a Santa Ceia. Esse negócio de filho único, tem mesmo? Porque assim, ele era... By the way, ele era filho único, né? Acho, se eu não me engano. Mas o que pra mim pegava era, por exemplo, estamos nós três aqui. Aí... Quando é um dia, depois outro, você enxerga. Claro, quem quer chegar, enxerga. Né? Aí era assim, ó. É o modus operandi. Mário, vamos jogar um videogame hoje? Eu vou pegar uma pizza. Demorou ele? Pô, demorou, tamo junto. Vamos. Você quer também? Não, hoje não vou comer não. Daqui a pouco eu vou... Beleza. Aí a pizza, comia. E o Mário sobrava sempre. Aí quando vinha lá pra 00:30, sobrou a pizza aí? Sobrou como? Quando é um dia, beleza. O cara não queria. Sim, né? sim, mas já todos os dias esperar 00:30 pra comer a pizza, eu falava, não é possível, mano. Não, esse aqui fica um transtornado. Olha, é uma pessoa que tem uma dificuldade de doação. Né? É uma pessoa que tem... Não sei se passou, às vezes não passou. Nasceu assim. Não, tem gente mas que é assim. Mas o Geiger estava perguntando se tem isso com filho único, é isso? Se não, é um mito. Não, é um mito. Eu acho que depende da personalidade. Criação, né, ou da própria personalidade, gente. Isso é um ponto... Tem uma tábua rasa, né? Tem coisas que já vêm escritas, né? É que tá, né? Quando a gente pensa, a gente fala sempre em soft skills, hard skills, né? As habilidades, às vezes, técnicas. Para um gestor, a gente sempre fala, né? É melhor quando você tem um problema técnico na equipe, porque aí você compra um software, você dá um treinamento. Com certeza, é muito mais fácil. E resolveu. Quando é um problema comportamental, envolve muito autoconhecimento. E aí também envolve a habilidade do gestor de dar o famoso feedback, né? Dar o aconselhamento. Às vezes é nem o gestor, os pares é melhor, às vezes, para mostrar.
E aí a gente mistura todo esse balaio e gera esses conflitos que tem dentro das empresas, né? Do autoconhecimento. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.